No livro de Juízes, capítulo 3, versículos 7 a 30, encontra-se a narrativa que descreve como o povo de Israel se desviou dos caminhos do Senhor e enfrentou sérias consequências por essa desobediência. Ao se afastarem de Deus e passarem a adorar deuses pagãos, os israelitas caíram sob a opressão de povos estrangeiros. Contudo, quando clamaram pelo auxílio do Senhor, ele levantou juízes para libertá-los, entre os quais estavam Otniel e Eude, que foram instrumentos de Deus para livrar o povo da opressão. O texto relata: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e a Aserá. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cuxã-Risataim por 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou um libertador para os filhos de Israel, que os livrou. Otniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel e saiu à guerra. E o Senhor entregou nas suas mãos a Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e a sua mão prevaleceu contra Cuxã-Risataim. Então, a terra teve repouso por 40 anos, e Otniel, filho de Kenaz, morreu. Após a morte de Otniel, Israel voltou a pecar, caindo novamente sob a opressão, desta vez de Eglon, rei de Moabe. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor deu poder a Eglon, rei de Moabe, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E Eglon ajuntou consigo os filhos de Amon e Amaleque, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei de Moabe, por 18 anos. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram tributo por intermédio dele a Eglon, rei de Moabe. Em um ato de coragem e estratégia, Eude executou um plano audacioso para derrotar Eglon e libertar Israel. E Eude fez para si um punhal de 2 gumes, de um côvado de comprimento, e cingiu-o debaixo das suas vestes, do lado direito, e levou o tributo a Eglon, rei de Moabe. E Eglon era homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o tributo, despediu a gente que o trouxera. Porém, ele mesmo voltou, desde os ídolos que estavam em Gilgal, e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. E ele disse: Cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram da sua presença. E Eude entrou num cenáculo fresco, que o rei tinha só para si. E disse Eude: Tenho para ti uma palavra de Deus. E ele se levantou da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e tirou o punhal do seu lado direito e lhe o cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo após a lâmina, e a gordura encerrou a lâmina, porque não tirou o punhal do ventre, e saiu-lhe o excremento. Após eliminar Eglon, Eude liderou os israelitas em uma grande vitória contra Moabe. E aconteceu que, saindo Eude para o átrio, cerrou as portas do cenáculo sobre ele e as trancou. E saiu ele. E chegando os seus servos, viram, e eis que as portas do cenáculo estavam trancadas. Então disseram: Sem dúvida, ele cobre os pés na sala de verão. E esperando até ficarem alarmados, eis que não abria as portas do cenáculo. Então, tomaram a chave e abriram. E eis seu senhor caído morto em terra. E Eude escapou enquanto eles se demoravam. E tendo passado pelos ídolos, escapou para Seirá. E sucedeu que, chegando ele, tocou a trombeta na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele do monte, e ele ia adiante deles. E disse-lhes: Segui-me, porque o Senhor vos entregou os vossos inimigos, os moabitas,
nas vossas mãos. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a ninguém deixaram passar. Naquele tempo feriram dos moabitas cerca de 10.000 homens, todos corpulentos e valentes, e ninguém escapou. Assim foi Moabe abatido naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra teve repouso por 80 anos. O capítulo 3 do livro de Juízes é uma representação clara do ciclo de infidelidade e restauração que Israel experimentou repetidas vezes ao longo de sua história. Este ciclo pode ser descrito da seguinte maneira: o povo se afasta de Deus e passa a adorar outros deuses. Como resultado, Deus permite que uma nação estrangeira os oprima. Em seu sofrimento, os israelitas clamam ao Senhor por socorro. Deus, em sua misericórdia, levanta um libertador para resgatá-los e então há um período de paz enquanto o povo permanece fiel. No início do capítulo, vemos como os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, abandonando os caminhos de Deus e servindo aos Baalins e a Aserá. Isso levou à ira de Deus e à entrega de Israel nas mãos do rei Cuxã-Risataim, da Mesopotâmia. Esse período de opressão durou 8 anos, e é importante notar que foi o resultado direto da desobediência do povo. A adoração a deuses pagãos foi um abandono deliberado do relacionamento especial que tinham com Deus. No entanto, quando Israel clamou ao Senhor, ele respondeu levantando um libertador, Otniel, filho de Kenaz. Otniel foi capacitado pelo Espírito do Senhor, e sob sua liderança, Israel foi libertado e a terra teve repouso por 40 anos. Aqui, vemos como Deus é fiel e misericordioso, sempre pronto para perdoar e restaurar aqueles que se arrependem e voltam para Ele. Com a morte de Otniel, o ciclo recomeça. Israel volta a fazer o que é mal aos olhos do Senhor, e como consequência, Deus permite que sejam subjugados por Eglon, rei de Moabe. Desta vez, a opressão dura 18 anos, e o sofrimento do povo os leva novamente a clamar ao Senhor. Em resposta, Deus levanta outro libertador, Eude, um benjamita canhoto. O fato de Eude ser canhoto não é um detalhe insignificante, mas sim um fator essencial que possibilitou a execução de seu plano audacioso contra Eglon. Por ser canhoto, Eude escondia sua arma na perna direita, algo inesperado para os guardas, o que facilitou sua entrada na presença do rei. A estratégia de Eude demonstra tanto coragem quanto dependência da direção divina. Ele não apenas matou Eglon, mas também conseguiu escapar e convocar os israelitas para uma grande vitória sobre os moabitas. A morte de Eglon e a subsequente batalha resultaram na derrota de 10.000 soldados moabitas, todos considerados valentes e corpulentos, o que indica o grande feito que Deus operou por meio de Eude. Isso trouxe um período de repouso de 80 anos para a terra de Israel. O ciclo de infidelidade e libertação em Juízes 3 nos lembra que a desobediência a Deus tem consequências graves, mas também evidencia a disposição constante de Deus em perdoar e restaurar aqueles que se arrependem. Mesmo em meio à infidelidade, Deus não abandonou o seu povo, mas levantou libertadores para salvá-los sempre que clamavam a Ele. Essa história é uma poderosa representação da graça e paciência divinas, mostrando que Deus é fiel mesmo quando nós somos infiéis. A passagem de Juízes é um poderoso lembrete de como o afastamento de Deus sempre traz consequências dolorosas. Os israelitas, ao se desviarem, não apenas esqueceram do Deus verdadeiro, mas colocaram sua confiança em deuses falsos e inúteis, o que os levou a perder a proteção divina e a cair em submissão a seus inimigos. Este afastamento
foi marcado por uma profunda falta de reconhecimento da autoridade e do poder de Deus, e pela ilusão de que outros deuses poderiam oferecer algo de valor. Muitas vezes, essa busca por outras divindades era motivada pela pressão cultural e pela tentativa de se conformar aos costumes dos povos ao redor. No entanto, essa conformidade trouxe sofrimento, opressão e perda da identidade espiritual que Deus havia estabelecido para Israel. Porém, mesmo em meio à desobediência, Deus, em sua misericórdia, respondeu ao clamor do povo, levantando libertadores como Otniel e Eude, mostrando que ele está sempre disposto a resgatar aqueles que se arrependem e retornam a ele. A misericórdia de Deus se manifestou de maneira prática, enviando homens capacitados para liderar e proteger Israel. Mas, acima de tudo, ele os chamou de volta para um relacionamento íntimo com ele, lembrando-os de sua fidelidade eterna. Essa demonstração de amor nos revela que, apesar dos nossos erros e falhas, Deus está disposto a nos restaurar e nos dar uma nova chance. A mensagem aqui é clara. Não importa o quão longe possamos ter nos afastado, sempre há esperança quando nos voltamos sinceramente para o Senhor. Assim, a história de Eude e Otniel nos mostra o amor e a paciência de Deus, que ouve o clamor dos que se arrependem e provê livramento. Mas também nos alerta que a desobediência deliberada afasta a proteção e as bênçãos do Senhor. Além disso, somos lembrados de que Deus usa instrumentos muitas vezes inesperados para realizar sua obra. Eude, por exemplo, era um homem canhoto, algo que o tornava diferente em uma sociedade que favorecia a destra. Esse detalhe mostra que Deus não escolhe da mesma maneira que os homens escolhem. Ele vê além das limitações e das características externas, utilizando aqueles que estão dispostos a serem seus servos, independentemente de como o mundo os vê. Essa passagem nos leva a refletir sobre a importância de manter a fidelidade a Deus em todas as circunstâncias, pois Ele é o único que pode nos proteger e livrar das opressões e dificuldades. Quando o povo de Israel clamou a Deus com sinceridade, Ele não só ouviu, como agiu, enviando juízes corajosos para libertá-los. Da mesma forma, a nossa vida deve estar voltada para o Senhor, buscando sua presença e sua direção diariamente. Precisamos entender que a fidelidade a Deus não se manifesta apenas em momentos de crise, mas em cada escolha cotidiana, em cada pensamento e ação. Quando nos submetemos a Deus em todos os aspectos de nossa vida, permitimos que Ele opere milagres e traga a verdadeira paz, aquela que excede todo entendimento. Quando somos fiéis e caminhamos nos ensinamentos de Deus, encontramos segurança e paz em meio aos desafios, sabendo que Ele está conosco em cada passo da jornada. Nossa confiança deve ser inabalável, e nosso compromisso com os seus mandamentos deve ser renovado a cada dia, pois é dessa forma que experimentamos a plenitude da vida que Deus tem para nós. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por tua misericórdia e paciência. Concede-nos um coração fiel, que busca a tua presença em todos os momentos. Ensina-nos a confiar somente em ti, rejeitando as tentações de seguir por outros caminhos. Ajuda-nos a lembrar de tua bondade e grandeza e que jamais esqueçamos de teus ensinamentos. Que possamos ser fortalecidos em tua palavra. Abençoa-nos com discernimento para resistir ao mal. Que tua paz reine sobre nós e que estejamos sempre atentos à tua voz. Em nome de Jesus, amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem,
peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.